Amém. Estamos aqui novamente para prestar um culto a Deus. Amém? Não estamos aqui porque eu não vim aqui para ver ninguém, óbvio, né? Temos que ter a nossa comunhão. Mas estamos aqui para prestar um culto a Deus. Amém? Para prestar louvores a Deus, prestar um culto a Deus, aquele que é merecedor de toda a honra, toda a glória e louvor. Temos lugares, pessoal que está aí fora ainda, pessoal que tiver alguém em pé, tem lugar aqui dentro da igreja, tá? Então, vamos nos assentar. Espero que, assim como eu sempre digo, quando preparo uma mensagem, são mensagens que falam comigo. Eu espero, sinceramente, que possam estar falando com cada um dos meus irmãos nessa noite também, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém? Vamos colocar em pé? Faremos a leitura, estaremos orando em seguida. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? O Luan está aí, Mateus? Luan, aumenta um pouquinho para mim. Vou ler novamente. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos permitido, tem nos dado o privilégio de estarmos aqui várias vezes por semana, todo domingo, permitido que estejamos aqui para lhe prestar um culto, Pai, para lhe expressar louvor, prestar um culto ao único que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, merece toda a nossa adoração. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio. Nós não estamos aqui por outro motivo a não ser prestar um culto a Ti. E nós pedimos que o Senhor continue conosco, sabemos que o Senhor está conosco aqui nesse momento. O Senhor já esteve conosco no louvor, eu te peço que o Senhor esteja conosco nessa palavra, falando através da minha vida, que eu não venha falar absolutamente nada de mim, Pai, mas que eu possa falar e ser usado conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Eu te peço que abra os corações para receber a Tua palavra, a palavra que o Senhor preparou, a Tua palavra, Senhor, que o Senhor deixou para cada um de nós, e que realmente possamos nos alimentar, e possamos transbordar nesse mundo, Pai, que tanto precisa de Ti. Tira tudo que não provém de Ti, que realmente caia por terra, que possamos sentir o Teu passear em nosso meio, e que pessoas possam se dobrar diante de Ti nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar. Quem é aqui que não passa por provação, né? Várias provações, mas graças a Deus temos os escapes, né, Davi? Amém? Acabamos de cantar aqui. Eu já tinha ouvido, eu acho, esse louvor, mas vem bem a calhar com isso que eu acabei de ler. E meu irmão, pastor Marcelo, sempre fala que as provações vêm para nos fortalecer. E se você é cristão, ativo,
empenhado, envolvido com a obra e não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Existe um ditado que ninguém atira pedra numa árvore que não tem frutos. Eu, quando era pequeno, eu acho que isso acabou um pouco, né? Mas quando a gente era pequeno, se tinha um pé de alguma fruta, tinha 50 moleques em cima do pé lá para pegar manga, jabuticaba, ameixa, jambolão. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma fruta chamada jambolão. Na frente da minha casa tinha uma. Quando a gente se acordava de manhã, tinha 20 moleques em cima da árvore, pegando jambolão. Mas dificilmente você vai ver uma pessoa, ou uma criança, ou alguém, subindo um pé de árvore para pegar alguma coisa que não tenha. Então você não vai ver uma criança, o que você está fazendo aí? Jogando pedra na árvore. Para quê? Não tem nada para fazer, eu vou jogar pedra. Não, geralmente você joga pedra para pegar alguma fruta. Ou tem aquele outro ditado, ninguém chuta cachorro morto. Cachorro você só chuta quando ele vem em cima de você, né? Então tem um cachorro morto, nossa, eu vou chutar aquele cachorro lá, vai que ele me morde. Então se o cachorro vem em cima de você, você pega uma pedra e joga nele. Então se você não tem passado por provação, isso não é um sinal bom. As provações vêm para nos fortalecer, nos forjar, né? E juntamente com as provações vêm os escapes. Amém, Davi? Acabamos de cantar. Mas eu queria falar de um texto extremamente conhecido nessa noite, muito conhecido, que eu meditei assim, eu tenho meditado nele, eu acho que há uns 20 dias já que eu tenho lido e relido esse texto, e pegado os detalhes, sabe, sobre a perseverança dessa pessoa. E eu espero sinceramente que Deus possa falar com cada um de vocês, assim como falou comigo. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. Texto muito conhecido, né? A gente fala que é o texto da mulher do fluxo de sangue, mas na verdade começa falando da filha de Jairo, né? Então, tanto que o título aí não tem a mulher do fluxo de sangue, né? Mas vamos ler. 5:21, amém? Amém. Tendo voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva. E viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o ou apertando. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo gasto tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Até aqui. Depois eu vou continuar. Mas eu quero até aqui. Amém?
Texto, quem conhece esse texto? Todo mundo, amém? Então, Deus abençoe a cada um. Vamos chamar o louvor aí, que já acabou a mensagem. Brincadeira. Todo mundo conhece. Texto super conhecido, a mulher do fluxo de sangue. Mas daí eu fui meditar nisso daí. Uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Então, é um tipo de menstruação. Então, eu fui pesquisar um pouco. O ciclo menstrual de uma mulher hoje, o normal, ok? Varia de 3 a 7 dias. De 3 a 7 dias. Essa mulher estava com um ciclo há 12 anos. Então, a gente já começa a pensar um pouco. Eu não tenho esse problema, minha esposa, daí isso é comigo, ok? Mas existem mulheres que alteram temperamento, fica com dor, existe com cólica, tem que tomar remédio, e daí eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Mas daí a gente pode pegar essa mulher aqui. Se ela não tivesse nenhum tipo de problema desse, só o fato dela ficar com essa hemorragia por 12 anos, dá para imaginar isso ou não? Uma mulher aí? Só que, isso, misericórdia, alguém falou misericórdia. É misericórdia mesmo. Porque além de tudo isso, tinha o tema da lei. E ela era, nesse momento que isso acontecia, era extremamente delicado. E eu fui investigar, com relação ao porquê essas mulheres, não só a mulher, o homem também, ok? Não menstruação, mas existia todo por conta da lei, todo um ritual que era feito por conta disso. E antes da gente aprofundar nesse texto, eu só queria entrar com vocês no livro de Levítico, só para vocês entenderem. Vamos abrir Levítico 15, terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 15, para a gente entender um pouquinho o contexto geral do que essa mulher passou. Levítico capítulo 15. Se a gente ler todo o capítulo 15, você vê aí o subtítulo, Levítico capítulo 15, diz assim: em relação ao corpo. É uma lei que Moisés colocou junto ali ao povo de Israel, eles já estavam no deserto, e foi instituído isso daqui, tanto para homem quanto para mulher. Se a gente lesse, eu não vou ler, ok? Mas depois sugiro que leiam, do versículo 1 até o versículo 18, ele se refere aos homens, ok? Então ele não está falando de mulher. Como a gente vai falar da mulher do fluxo de sangue, então a gente vai começar no versículo 19, mas eu sugiro que depois leiam todo o capítulo. 19, a mulher quando tiver o fluxo de sangue, se este for fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela levará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que se ela tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. 23. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre o que ela se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação.
toda cama sobre o que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo, portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Até aqui. Depois eu quero voltar aqui, no 28. Então é isso. A mulher, quando está no fluxo, né, no fluxo dela, ela era considerada uma pessoa imunda. Eu acho extremamente forte essa palavra, né? Muito forte, imunda. Imundo. E é tão forte, tanto o leproso como as mulheres, quando estavam nesse período, se, por exemplo, Bia, fica em pé aí. Vou pegar um exemplo da Bia. Então, eu sou um judeu. Estou aqui vivendo nesse período. E eu sei que a Bia está no ciclo dela. Se eu a ver, o que você está fazendo aqui? Imunda! Some daqui, sua imunda! Some daqui, você não pode ficar no nosso meio, sua impura. Era assim que era tratada. Pode sentar, Bia, obrigado. Assim era tratada uma mulher quando estava nesse período. Mas por quê? Daí eu fui pesquisar o porquê disso. E daí tem várias teorias. E daí eu não tenho como cravar para vocês. Então existem teorias que quando lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher foram amaldiçoados por Deus, pecaram, comeram o fruto proibido, eles foram amaldiçoados nesse sentido. Então, a mulher, você sentirá dor de parto, você com a dor de parto você terá filho, enfim, tem toda essa parte. Não é uma coisa que está na Bíblia, é uma coisa que eu pesquisei, ok? E daí, nas fontes que eu pesquisei, diz o seguinte: não era para ser uma coisa absolutamente natural uma mulher ter um filho. Na verdade, de todos os seres viventes, o único ser que tem um filho e que precisa de cuidado, e a criança é o ser humano. Quando uma égua tem um filhote, ele cai no chão lá, 1 metro de altura, fica meio assim, dá uma gamba. Cadê o Paulo? Certo, Paulo? Levanta, dá uns passos, dá uma cuidadinha, depois já vai tocar a vida dele. Vai mamar e vai tocar a vida. Agora, a gente não, a gente tem um filho, e o meu mais velho tem 7, continua cuidando da mesma coisa. Minha mãe fala que tem eu e meu irmão e continua cuidando da gente até hoje. Então, as fontes que eu pesquisei dizem que, por conta disso, tem o tema de sangue, impureza, enfim, as mulheres nesse ciclo ficaram amaldiçoadas, entre aspas, imundas nesse sentido. Uma outra fonte que eu pesquisei diz que, como os sacerdotes eles estavam ali no deserto, e existiam muitas doenças contagiosas, então quando você ficava doente, você precisava se apresentar ao sacerdote, lepra, enfim. Então eles pediam que a pessoa sempre estivesse limpa, porque não sabia o nível de doença, o que eles tinham. Então era perigoso que eles também ficassem doentes. Então pegava uma mulher igual essa, com sangue, ou um homem também. Eu estou falando da mulher só por causa do texto, ok, irmãos? Mas acontecia com o homem também. Eles pediam que não se apresentasse, porque poderia ser alguma coisa contagiosa. E assim, hoje a gente tem o antibiótico, tem remédio, tem a Unimed, né? Meu filho, se eu tivesse... Voltando na aprovação, a minha aprovação deve ser os meus filhos, porque assim, um fica doente, sara, passa para o outro, depois volta para um, depois volta para o outro, e assim vai, né? Enfim, mas naquela época não existia a Unimed, não existia a UPA, não existia a Santa Casa, não existia o antibiótico, o anti-inflamatório, nada. Eles tinham que se precaver de alguma forma para evitar que as pessoas ficassem doentes. Então eles tentavam tomar, e daí eles fizeram algumas leis. Se você tiver com algum sangue, algum fluxo de sangue, Léo ou Tata, fica 7 dias, vê se vai parar. Parou? Parou. Então vai lá no sumo sacerdote, se apresenta, oferece o sacrifício, e daí você toca a vida normal.
São algumas hipóteses. A hipótese, mas o fato é que uma mulher que estava, ou um homem que estava com algum tipo de hemorragia, eles eram considerados pessoas imundas e precisavam ser separadas. E daí eu queria voltar lá em Marcos 5, para a gente tentar entender um pouco do que foi a vida dessa mulher por 12 anos. No versículo 26, deixa eu voltar aqui, Marcos. Prestem bastante atenção, irmãos. É um texto que vai falar muito mais do que vocês imaginam, amém? Cinco, 26. 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo gasto tudo quanto possuía. Queria parar aqui. Então a gente pega a mulher que está doente. E daí ele fala o seguinte: tendo gasto tudo o que ela tinha. Nos últimos 10 dias, eu gastei R$1.000 de remédio. Você vai... Antibiótico, gastei R$700. Vai comprar uma caixinha de antibiótico com uns nomes diferentes que eu nunca tinha visto na minha vida, R$200 cada caixa. Cara, é um absurdo gastar R$1.000 de remédio. Mas está muito longe de eu ter que vender meus carros, minha casa, pedir a conta do banco para receber meus direitos, para gastar, para cuidar do meu filho. Ah, mas e se precisasse? Opa, eu faria. Mas está muito longe disso. Essa mulher vendeu tudo o que ela tinha para se cuidar. Alguém já vendeu alguma coisa que ficou sem nada para cuidar da saúde? Não, né? Ela simplesmente vendeu tudo o que ela tinha para cuidar de uma doença. Meu, é muita coisa. Eu queria que vocês pensassem, cada um pensando naquilo que tem. Nossa, eu vou vender meu carro para cuidar da minha saúde. Não, eu vou vender minha casa. Nossa, eu vou ter que resgatar um dinheiro que eu tenho na conta poupança para tratar. Meu, ela gastou tudo. Uma certa mulher que há muito padecia de uma doença, de hemorragia, já havia gasto tudo o que ela tinha, com todos os médicos, e o pior, não adiantou nada e piorou. Essa é a mulher que a gente está falando. Qual mulher? A imunda. Esse é o primeiro ponto dela. Meu, ela gastou tudo que ela tinha. Se ela gastou tudo que ela tinha, meu, como que ela vivia? Como que essa mulher vivia? Ela não podia ficar na rua pedindo esmola, porque ela era imunda, não podia ficar no meio das pessoas. Daí a gente olha o seguinte, ela não tinha vida social. Longe da família, porque não podia ficar perto da família. Ou ela era divorciada, porque ela não podia chegar perto do marido, ou ela nunca se casou. Porque a gente acabou de ler na lei. Se ela é casada, o marido não pode tocar nela. Se ela se deitar e o marido encostar na cama, ele também está impuro. Então essa mulher não tinha dinheiro, zero de dinheiro, porque ela gastou tudo. Ela não tinha vida social, não tinha amigos, não tinha família, não tinha marido e não ia se casar. Meu, como vive a mulher do fluxo de sangue? E daí eu comecei a me pensar, como seria a vida do Maicon se tivesse acontecido isso? Não tenho nada, não posso chegar perto da minha esposa, não posso chegar perto do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, banido da sociedade, não posso ir na igreja, não posso ir na escola, não posso trabalhar. E aonde eu vou? Imunda, imunda. Ó, uma imunda ali, sai daqui, você está deixando todo mundo impuro. Perseverança. E daí, Davi, me remete à música que a gente cantou aqui. Deus não dá a prova maior do que a gente pode suportar. Meu, olha a prova que a mulher estava passando. Eu comecei a pensar quando começou a tocar.
Porque uma coisa é você estar aqui, perder o emprego, ter uma doença. Óbvio, irmãos, eu posso falar com propriedade sobre doença, ok? Meu pai está numa cama há 12 anos, então eu sei o que falar. Eu sei o que dizer com relação à doença. Mas posso falar também que Deus não nos dá provas maiores do que a gente pode suportar. Amém? Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, meu irmão, nós, à frente desse trabalho, é porque Deus não nos dá provas maiores do que podemos suportar. Mas são os 2 pontos que eu peguei dela. E daí eu entrei num ponto, um terceiro ponto, que foi o que mais me chamou a atenção, que aí você tem que realmente refletir com relação a isso. Que é o quê? Essa mulher não podia se aproximar de Deus. Ela era proibida de ir ao templo, prestar culto a Deus. Ela não podia oferecer sacrifícios a Deus. E aqui, a gente tem que entender o seguinte: nós não estamos falando da graça, nós estamos falando da lei. Nesse momento, Jesus já estava na terra, Jesus já tinha começado o seu ministério, Jesus já estava pregando, anunciando as boas novas de salvação, ele já estava quebrando os paradigmas da lei, só que eles ainda viviam debaixo da lei. Então essa mulher, ela, como que eles viviam? Pecou, Daniel pecou, e a Catiane pecou também. Eles iam lá, preciso prestar um culto a Deus. Ia lá, pegava 2 pombinhas, o sacerdote, vinha aqui entregar as 2 pombinhas para prestar um culto a Deus, um de holocausto e um para perdoar os meus pecados, uma pombinha para cada um. O sacerdote recebia isso no templo, ia junto ao sumo sacerdote, cortava o pescocinho do passarinho, e eles saíam, fizemos a nossa parte, Deus nos perdoou. Essa mulher não podia fazer isso. Ela não podia entrar no templo. Ela não podia prestar culto a Deus. Ela não podia se aproximar de Deus. E nesse momento, existia um véu, que é o que a gente sempre fala. O véu do templo se rasgou de cima a baixo quando Jesus Cristo. O que acontece? Deus ficava atrás lá do templo. Dentro desse templo existia um sumo sacerdote. E todo Deus estava representado lá atrás desse véu. Então, se você quisesse se aproximar de Deus, você tinha que ir até o templo. Você tinha que oferecer sacrifício. E ela não podia. Então, ela não tinha dinheiro, ela não tinha família, ela não tinha vida social e ela não tinha Deus. E era doente. Daí a gente volta. Não podemos esquecer que ela com a hemorragia correndo lá. Né? Qual a esperança de uma pessoa dessa? Espera morrer, né? Deita lá, vou esperar aqui, nem morrer, morre. Porque a hemorragia dela não era assim, saiu tudo. Provavelmente ficava gotejando lá. Né? O corpo humano tem sangue, mas assim, gotas. Não é assim, nossa, caiu 5 litros de sangue e morreu sem sangue. Também não existia transfusão de sangue. Mas e tudo isso, o fato dela ser privada de chegar próximo de Deus, de oferecer seus sacrifícios, não existia esperança para essa pessoa. Não existia esperança para essa mulher. Assim como a gente pregou uns dias atrás, aqui umas semanas atrás, sobre a mulher samaritana. A mesma coisa. A mulher samaritana, ela ia lá no poço, né, mas o nosso pai Jacó fez esse poço para a gente. Mas vocês acham que a gente só pode adorar lá em Jerusalém. A gente está aqui em Samaria e a gente não pode prestar um culto a Deus, porque a gente é proibido de entrar no templo. Nós somos proibidos. Então ela também ficava lá. Me dá dessa água. Me dá dessa água viva. Eu não preciso mais buscar em poço nenhum. A mulher do fluxo de sangue estava fadada à morte, abandonada, sozinha, doente. Vamos continuar.
diante de tudo isso, ela teve que se expor. E eu fico pensando, porque é um tema delicado até hoje. Até hoje é delicado. É um negócio que as mulheres se constrangem com relação a isso. Sabe, não é um negócio, ninguém vai chegar ali, pessoal, entenda, ok? Paz, Senhor, pessoal, tudo bem? Estou menstruada, não chega perto de mim, tá bom? Por favor. Isso não vai acontecer em 2024. Sabe por quê? Porque é um negócio íntimo da mulher, é um negócio íntimo da pessoa. Não vai acontecer. E é uma coisa absolutamente normal. A gente sabe que todas as mulheres passam por isso de um tempo até um outro até finalizar. Não é um negócio, nossa, você ficou sabendo disso? Não, é uma coisa absolutamente normal. Que todas as mulheres vão passar. Já passaram, vão passar. Mas até hoje, dos nossos dias, é um negócio constrangedor. Imagina mais de 2.000 anos atrás, no qual ela era considerada imunda e ela não podia chegar perto das pessoas. Mas eu falo, irmãos, em algum momento a gente precisa se expor. Em algum momento a gente precisa dar um passo diferente. Essa mulher teve que se expor. Hoje já é difícil, imagine naquela época. Mas ela teve muita fé. E por que ela teve fé? Porque o texto diz o seguinte, no versículo 27, olha que interessante. Ouvindo a fama de Jesus. Ela ouviu, olha que palavra forte que está na Bíblia. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela não viu absolutamente nada. Ela não viu o paralítico lá do tanque levantar. Ela ainda não tinha, eles estavam indo para a casa do Jairo. A filha do Jairo não tinha sido ressuscitada ainda. Ela tinha ouvido falar de Jesus. E daí a fé dela, sobremaneira. Porque ela não chegou para ele e falou assim, ô Jesus, eu tenho uma doença. O médico, né? Eu levei meu filho no médico essa semana, o Miguel. O médico, tem isso? Tem. E você vai respondendo. E ele ruim. Ele falou, não posso medicar, tem que fazer exame. Nossa. Isso na quarta-feira, 5 horas da tarde. Faz exame, um raio-x e o exame de sangue. Já comecei a baixar minha pressão, né? Imagina fazer exame de sangue no Miguel, né? Enfim, fizemos. Mas todo um diagnóstico para entender, para falar. Não, faz isso, toma esse remédio. Não. Ela não falou com ninguém porque ela não tinha ninguém para falar. Ela não chorou com ninguém porque ela não tinha ninguém para chorar. Ela não pediu ajuda para ninguém porque ela não tem para quem pedir ajuda. Mas ela ouviu falar da fama de Jesus. E daí ela teve que se expor. Em alguns momentos, irmão, teremos que nos expor. Em alguns momentos, deveria ser sempre, mas a gente tem que praticar a nossa fé. Temos que praticar a nossa fé. E daí vamos continuar aqui no texto. Havia ouvido falar e creu que apenas precisaria tocar nas roupas de Jesus. Ninguém falou para ela que ela precisaria tocar nas roupas de Jesus. E eu pesquisei, mas eu não achei, se alguém souber, de alguém que foi curado tocando nas vestes de Jesus, sem ser essa mulher. Eu achei o Pedro, né, que curou com a sombra, mas se alguém souber. Então não existia histórico. Tem o centurião, né, que falou, não, você não precisa ir lá, não. Só de você orar daqui mesmo, meu servo vai ser curado. Então é mais um de fé, mais um exemplo de fé. Mas não existia histórico de pessoas que, nossa, eu ouvi falar de Jesus, então eu creio que se eu tocar na barra da túnica dele, eu vou ser curada. Foi o que ela fez.
Ela creu nesse sentido. E reparem, o que é muito importante, em todo momento, ele fala o quê? Uma palavra. Depois, se vocês quiserem anotar aí, contar, mas todo momento ele fala, uma grande multidão, uma grande multidão, uma grande multidão. E se alguém naquela multidão conhecesse ela? A igreja está lotada aqui, fechado, e entra uma pessoa lá que não deveria entrar aqui. Lotado. Existia uma grande multidão, e grande multidão, e grande multidão. E ela na cabeça dela, eu ouvi falar da fama de Jesus, e se eu tocar na túnica dela, eu vou ser curado. E foi o que ela fez. Vamos continuar. Ela foi até ele. Ela procurou Jesus. Nas nossas vidas, a gente precisa procurar Jesus, irmãos. Nós precisamos ir até ele. Hoje as pessoas desistem de Cristo por muito menos. Muito, muito menos. Romanos 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E daí, de fato, agora eu fiz toda essa introdução, todo esse entendimento do texto, só para a gente, de fato, materializar e contextualizar o que se passava com essa pessoa. Porque é muito fácil, né? A mulher tinha fluxo de sangue, estava doente há 12 anos, e ela foi, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Só que é muito mais do que isso. Uma pessoa que não podia falar com ninguém, chamada de imunda. Imagina você está falando, você está andando na rua, pessoal, olha o imundo lá vindo. Ó, já vem essa imunda aí. E eu não falei nem da saúde dela, tá? Provavelmente extremamente abatida, pálida, anêmica, muito magra, extremamente debilitada, maltrapilha, porque não tinha roupa, não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha absolutamente nada. Essa é a mulher do fluxo de sangue. E daí eu queria falar um pouco da segunda parte desse texto, que talvez seja a parte que ninguém nunca viu. Vamos voltar no texto aqui. Marcos 5. Para continuar. No 30, vamos continuar agora. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Eu queria ler o mesmo texto agora, só que de Lucas 8,47. Pode deixar aberto aí. É o mesmo texto, tá? A gente vai começar até um pouquinho antes. Lucas 8,45.
Quase derrubei. No Lucas 8,45, mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. Aqui que está o segredo, irmãos. Presta atenção no 47 de novo. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Vamos voltar aqui no Marcos. Então, o que ela fez? Ela declarou perante todo mundo. Amém? Pegaram isso ou não? Se vocês não prestarem atenção aqui, vocês vão perder o fio da meada, como dizia meu pai. Amém? Prestem atenção. E 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre. Agora vamos voltar em Levítico. Levítico 15. A gente leu aquela hora Levítico 15 até o 27. Porém, Levítico 15, 28, amém? Porém, quando lhe cessar o fluxo, então ele explicou tudo o que tinha que fazer, né? Porém, quando acabar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O que é a porta da tenda da congregação? Tinha esqueci o nome do lugar onde fazia o tabernáculo no meio da congregação. O que é a congregação? As barracas, né? O pessoal morava. Então, bem no centro existia o tabernáculo. Então, a pessoa, quando passava os 7 dias, no 8º dia ela ia lá com 2 pombinhas para o sacerdote, na frente da tenda da congregação, ou seja, na frente de todo mundo. Vim aqui trazer as 2 pombinhas. É isso que está falando aqui. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Agora a gente volta lá, para a gente pegar todas as pontas que precisamos amarrar. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho. Porque dizia, no 28, 5:28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu-se no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele estaria poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, vendo que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou na frente de toda a multidão toda a verdade. E lhe disse, filha, tua fé te salvou, vá em paz. Daí aqui tem várias coisas que eu queria fechar com vocês.
Quando a mulher do fluxo de sangue foi e pegou nas vestes de Jesus, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia, ele sabia, lógico que ele é Deus, tá? Mas ela não tinha falado, não tinha declarado que ela estava com hemorragia, ela não tinha declarado para ninguém que ela já tinha passado, ela não tinha falado absolutamente nada. Como a gente vê em Levítico, o que tem que fazer? A pessoa vai, fica no ciclo, 7 dias depois que acaba, no 8º dia, vai perante o sacerdote e oferece os pombinhos, que quem vai ter que sacrificar os pombinhos? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote vai pegar esses 2 pombinhos, vai oferecer em sacrifício e a moça, a pessoa está limpa. No caso da mulher do fluxo de sangue, e eu acho que é por isso que o Jairo está aí, sabe? A mulher do fluxo de sangue não tinha falado isso para ninguém. E não se esqueçam, o Jairo, ele era um líder da sinagoga e a filha dele estava morrendo. O meu filho teve uma convulsão, que é uma coisa simples, tá? Depois o médico explicou para mim. Miguel tinha 2 anos e 10 meses. Ele estava sentado na cadeira assim, com febre, ele fez isso. Caiu, segurei ele pela perna assim, peguei ele e começou a... Eu peguei ele pelo braço, levei para o colo, a Gisele, coloquei ele no colo da Gisele, no banco de trás, e peguei o carro dela, ali da minha sogra, ela mora ali atrás do Falgate, e eu cheguei na UPA com 30 segundos. Eu saí a 150 por hora, pulando todas as lombadas, passando na contramão em todas as ruas que eu podia. Por quê? Porque meu filho estava tendo alguma coisa que eu não sabia. Então o Jairo estava ali no meio da multidão, vendo isso, e a mulher vai e toca na perna de Jesus. Opa, para tudo. Para tudo. O que foi, mestre? Vamos lá, a mulher está morrendo. Não, peraí, calma. Alguém me tocou. Como assim alguém te tocou? Você está encurralado aqui de coisa. Todo mundo está te tocando. Falei, não. Alguém me tocou diferente porque de mim saiu o poder. Quem foi que me tocou? Quem me tocou? E o Jairo do lado ali. A mulher quebrada, destruída, levanta. Foi eu, mestre, que toquei. Eu estava doente. Daí o que ela fala? E ela, olha o que o texto fala. Ela, porém, olhava ao seu redor. Então, 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Qual verdade? Que ela era impura, que ela estava doente, que ela não podia estar ali, que ela era imunda, mas que ela não podia oferecer sacrifício para ser limpa. E daí Jesus olha para ela e fala assim, vai. Amém? A tua fé te salvou. Jesus é o nosso sumo sacerdote. A gente não precisa mais matar passarinho, rolinha, pombinha, absolutamente nada. Só que naquele momento, Jesus precisava parar tudo. Porque se simplesmente ela tocasse, pode ir embora. A multidão não saberia o que tinha acontecido com ela. Ela não teria se declarado assim como as pessoas faziam lá em Levítico, diante da congregação. Eu trouxe aqui porque eu passei pelo meu ciclo, então eu trouxe as pombinhas aqui para ficar pura. Então todo mundo via, ela está limpa, agora pode ir embora. Ela não. Se Jesus naquele momento não tivesse parado tudo, e feito com que ela confessasse diante de todo mundo, a congregação naquele momento, o que tinha acontecido, ela sairia dali curada fisicamente, mas ela não sairia curada socialmente e não sairia curada espiritualmente. Jesus veio para quebrar absolutamente tudo, irmãos. Hoje nós temos acesso a Deus.
Ele é o nosso sumo sacerdote. A gente não precisa mais sacrificar ninguém, porque Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário e se sacrificou por todos nós. E a partir do momento que aquela mulher se humilha, ela se prostra, ela fala tudo o que tinha acontecido com ela, Jesus olha, daí sim, filha, você está curada e pode ir em paz, porque a sua fé te salvou. Então naquele momento, todo o ritual que era feito lá em Levítico, Jesus traz ali para o Novo Testamento, ela declara tudo, ela se limpa, ela é curada, ela é transformada, restaurada socialmente e ela é salva. Meu, quantas mulheres com fluxo de sangue nós temos aqui? Meu, em algum momento nós teremos que nos prostrar diante do sumo sacerdote. Ele está aberto para receber o nosso pedido de perdão. Aquela mulher estava condenada. Mas Jesus para tudo. E daí, eu entendo, porque o texto não fala da mulher do fluxo de sangue, a mulher fala do Jairo. Quem era o Jairo? O Jairo era o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Ele era um cara muito importante lá. Muito importante. Então ele está indo lá, opa, para tudo. Alguém me tocou. Mestre, minha filha está morrendo, eu preciso de... Me ajuda. E depois a filha dele morre. E daí ele pega e já emenda isso. Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. E naquele momento ele fez o papel da lei. Porque eles estavam debaixo da lei. Mas ele, como sumo sacerdote, aceitou o sacrifício dela ali, sem a necessidade de derramar o sangue de um inocente. Jesus Cristo e Deus, eles não precisam mais que a gente derrame o sangue de um inocente. Mas Ele precisa que você se arrependa todos os dias. No céu não entra pecado. Não entra. Hoje nós temos acesso a Deus. Né? A Bíblia diz que nós podemos ajoelhar aqui e Ele vai ouvir as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. Ele quer que a gente fale com Ele, Ele quer que a gente converse com Ele. Aquela mulher não ia ter dinheiro para comprar uma pomba. Provavelmente ela era conhecida ali na cidade. Meu, como que ela ia chegar no... Não, eu fui curado, mentirosa, sou imundo. Não foi não. Não foi curada não, eu conheço você é doente há muito tempo. Não, ele me curou, mentira. Porque ele é um falso profeta. Sinagoga. Mas ele vai e faz o plano perfeito, tudo certinho. Faz com que ela cumpra a lei. E ele, como nosso sumo sacerdote, a perdoa de todos os seus pecados, a cura e restaura a sua vida. Quantas mulheres de fluxo de sangue nós temos aqui? Quantas pessoas estão precisando ser restauradas? A gente vai ter que se expor, irmãos. Deus está se expor para a multidão? Não. Mas a gente precisa se dobrar diante dele. A gente precisa se dobrar diante de Deus, o nosso sumo sacerdote, o eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz, o eterno e sumo sacerdote. E ele continua, né? Então a mulher atemorizada, tremendo, consciente do que tinha operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou para toda a multidão toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de todo o mal. Amém? Jesus pode te curar hoje fisicamente, mas principalmente espiritualmente. A gente não é daqui. Cantamos aqui, né? Seremos arrebatados. Nós não somos daqui. Eu tenho batido muito nessa tecla.
nas minhas pregações. Ele pode te curar fisicamente, mas talvez não cure. Mas espiritualmente você precisa estar zerado, alimentado. Seu espírito precisa estar limpo, íntegro. Nós somos essa mulher, imundos pelo pecado, e Jesus é o sumo sacerdote e o sacrifício vivo que veio para nos purificar, nos salvar e nos devolver a vida. Qual vida? A vida eterna. Amém? Nós somos essa mulher, imundos pelo pecado. E daí eu quero fazer as analogias. Por que somos imundos? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós precisamos nos prostrar diante dele, confessar diante dele, e ele vai nos dar a nossa vida. Qual vida? A vida eterna. Amém? É isso que fala esse texto da mulher de fluxo de sangue. Temos que nos despir. Temos que estar puros. E temos que nos dobrar àquele que é merecedor de todo louvor, toda honra, toda adoração. O eterno e sumo sacerdote, Jesus Cristo. Basta crer, se arrepender e se entregar a Ele. Precisamos parar de desculpas, né? Ele curou, continua curando. Ele está de braços abertos para nos receber. Lembre-se, irmãos, as analogias. Nós somos a mulher do fluxo de sangue nos dias de hoje. O pecado tem nos deixado sujos, imundos. Mas nós temos um sumo sacerdote que cuida de nós, que está disposto a parar tudo, parar a multidão e nos ouvir. O que aconteceu, Daniel? Pode falar. Amém. Então vai, porque a sua fé te salvou. O que aconteceu, Anderson? O que aconteceu, Renan? Nós não temos mais o véu, irmãos. Jesus Cristo veio para cumprir isso. Veio para salvar aquilo que se havia perdido. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que eu queria. E daí a gente poderia falar um monte de coisa. Ah, não, ela teve fé, ela se expôs, ela creu. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E Deus continua fazendo. Nos momentos que a gente precisa, Ele está ali, disposto a nos ajudar, pronto para nos ajudar. Nós não recebemos nenhum tipo de tentação ou provação maiores do que podemos suportar. Mas o que Ele espera de nós é arrependimento e não sacrifício. Ele é nosso sumo sacerdote. Quem tinha que morrer na cruz já morreu. Quem tinha que se sacrificar já se sacrificou. Ele não espera nenhum tipo de sacrifício de um de nós. Espera arrependimento. Amém? Que Deus abençoe cada um. Vamos colocar em pé? O pessoal do louvor já pode subir. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é nosso sumo sacerdote, está disposto a nos salvar, a nos perdoar, a nos purificar. Eu te peço que o Senhor continue nos dando força, nos limpando de toda a imundície do pecado, tudo aquilo que tem tentado nos afastar de Ti. Nós pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor, independente da multidão que o cerca, nós cremos que o Senhor está disposto a nos ouvir, tem estado conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século, e que um dia todos nós estaremos juntos, Deus. Eu te peço que o Senhor continue cuidando dos Teus filhos, que realmente possamos depositar a nossa fé em Ti, prestar um culto a quem é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos perdoado.
Nós te agradecemos porque o Senhor está disposto a nos ouvir. Nós te agradecemos porque o Senhor rasgou o véu que separava e hoje nós temos acesso a Ti. Pedimos que o Senhor continue cuidando da Tua igreja, cuidando dos Teus filhos, tirando tudo aquilo que possa atrapalhar a Tua igreja. Tudo aquilo, essa igreja não é minha, essa igreja não é do pastor Marcelo, essa igreja não é da pastora Elza, essa igreja pertence a Ti. E tudo aquilo que se levantar contra essa igreja cairá por terra no nome de Jesus Cristo. Essa igreja é Tua, Pai, nós cremos nisso. Essa igreja tem sido sustentada por Ti. Tem se sustentado por Ti. E absolutamente nada abalará a Tua obra. Que o Senhor continue cuidando e levantando pessoas genuinamente, pessoas que estão aqui para fazer e pregar, fazer de coração, pregar o verdadeiro evangelho, para tirar mais pessoas da imundície do pecado. Mulheres do fluxo de sangue, pessoas que estão condenadas e perdidas, que precisam da nossa ajuda. Que realmente o Senhor esteja levantando as pessoas que possam falar mais, transbordar mais, se preocupar mais com o próximo. E pregar daqui para fora, Deus. Fazer a diferença dessa porta para fora. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para agradar homens, estamos aqui para agradar a Ti, Deus. Essa porta está aberta para agradar a Ti, somente a Ti. E é a Ti que nós nos dobramos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui nessa noite, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um, irmãos.